Bom dia, comunidade. Que o grande amor de Deus esteja na sua vida e mais este domingo, o 23º domingo após Pentecostes. Convido para refletir nos textos bíblicos do culto desta semana e que seguem o seguinte tema: faça o que eu digo e faça também o que eu pratico. As 95 teses que Lutero compartilhou nas redes sociais daquele 31 de outubro de 1517, em resumo, dizem que arrependimento é a vida toda e não uma coisa que se faz apenas numa hora, seja com dinheiro ou por boas obras. Arrependimento verdadeiro é ter fé em Jesus e viver isto todos os dias, todas as horas, todos os minutos. Por isto, nada adianta dizer e não fazer. Esta foi a grande crítica de Jesus aos fariseus, conforme ouvimos no Evangelho deste domingo, Mateus 23, versículos 1 até 12. Eles se sentavam na cadeira de Moisés, isto é, eles eram os doutores da lei, esta lei que Moisés recebeu de Deus e que é a vontade de Deus. E como disse Jesus ao povo, eles deveriam obedecer aos mestres da lei, aos fariseus, porque era a lei de Deus que eles estavam ouvindo. Mas um detalhe estragava tudo. Diz Jesus: porém, não imitem as suas ações, pois eles não fazem o que ensinam. Façam o que eu digo, mas não façam o que eu faço, diz um ditado muito conhecido. Isto é a pior coisa que pode acontecer na vida de um aluno, filho, empregado, enfim, de alguém que precisa aprender, ouvir e fazer o que é ensinado, mas não fazer aquilo que é praticado pelo professor, pelo pai, pelo patrão. A gente sabe que as coisas não funcionam assim. Palavras ensinam, atitudes arrastam, diz outro ditado. E se pensarmos bem, este está sendo o grande problema desta sociedade atual, quando estamos vivendo uma crise sem tamanho de autoridade. Porque aqueles que têm autoridade fazem tudo diferente do que dizem para fazer. Mas isto não é um problema de hoje, foi um problema com os fariseus e doutores da lei no tempo de Jesus. Foi um problema lá no Antigo Testamento, conforme ouvimos no texto de Miqueias, a leitura do Antigo Testamento do culto de hoje. Escutem, diz Deus, através do profeta, escutem, líderes e autoridades de Israel. Vocês deviam praticar a justiça e, no entanto, odeiam o bem e amam o mal. Miqueias foi chamado por Deus para denunciar uma corrupção sem tamanho que estava acontecendo em Israel, em todos os sentidos, na religião, na política, na sociedade. No capítulo 7, lemos algo bem atual. No país inteiro não há uma só pessoa honesta, nenhuma que obedeça a Deus. Todos estão procurando matar os outros. Autoridades exigem dinheiro por fora. Como se vê, não é de hoje o problema da corrupção e da maldade. Isso sempre existiu. O que acontece hoje é que podemos ver melhor o que está acontecendo. Os meios de comunicação, as notícias nos revelam hoje, a cada instante, aquilo que sempre existiu neste mundo, dominado pelo pecado.
Por isso, quando lembramos através da reforma luterana que o perdão dos pecados é de graça, isto não quer dizer que o cristão agora pode continuar vivendo no pecado, porque tudo é de graça, que Deus perdoa e tudo fica numa boa. Não é por nada que o apóstolo Paulo escreve aos cristãos de Tessalônica, depois de falar do presente do perdão dos pecados, que eles agora deveriam se dedicar a Deus completamente. Esta é a leitura da epístola no culto de hoje. Paulo, ao contrário do que faziam os fariseus criticados por Jesus, explica a maneira dos tessalonicenses fazerem essa dedicação a Deus. Escreve Paulo: vocês aprenderam de nós como devem viver para agradar a Deus. Bem diferente dos fariseus, que ensinavam, mas não praticavam. Paulo ensinava e fazia o que ensinava. Por isso ele podia dizer: vocês aprenderam de nós como devem viver para agradar a Deus. Falar o que se deve fazer. Isto a gente sabe, é uma coisa muito fácil. Mas viver, colocar em prática os ensinamentos, isso é a parte mais complicada. Por exemplo, já está quase no final do ano, já estamos vivendo quase no final do ano. E quanta coisa nós prometemos que íamos fazer neste ano, mas não fizemos, falhamos. Nossas palavras, nossas promessas, enfim, tanta coisa ficou apenas da boca para fora. É assim também em nossa vida cristã muitas vezes, aquilo que a gente promete em cada culto, aquilo que a gente fala, confessa, prega na igreja, é só sairmos para fora da igreja e já somos tentados a fazer o contrário. E em muitas situações caímos em pecado, não só por pensamentos e palavras, mas por ações e omissões. Como então fazer isto que Paulo diz na epístola? O que Deus quer de vocês é isto, que sejamos completamente dedicados a Ele. Paulo cita uma situação de pecado que os cristãos de Tessalônica estavam sendo muito tentados, a imoralidade. Tessalônica, como ainda hoje era uma cidade portuária, onde havia um comércio intenso, com muitos navios chegando e saindo. Havia muita prostituição e muita imoralidade sexual. Foi Paulo quem havia chegado lá com o evangelho, também num navio, e lá deixou uma igreja formada com pessoas que antes eram pagãs e viviam uma vida cheia de pecados da imoralidade. Mas agora eles eram cristãos e tinham motivos para uma dedicação a Deus. Por isso as palavras de Paulo, que cada um saiba viver com a sua esposa de um modo que agrade a Deus, com todo respeito e não com paixões sexuais baixas, como fazem os incrédulos que não conhecem a Deus. Hoje não é preciso viver numa cidade portuária para ser tentado na imoralidade. Diante disto, voltamos à pergunta: como fazer isto que Paulo diz na epístola? O que Deus quer de vocês é isto, que sejam completamente dedicados a Ele. A resposta está um pouquinho antes, no final do capítulo 3 dessa carta bíblica aos Tessalonicenses. Deus dará ao coração de vocês, e vocês serão completamente dedicados a Ele e estarão sem culpa na presença do nosso Deus e Pai, quando nosso Senhor Jesus vier com todos os que são dele. Não existe outro jeito. A força para ser completamente dedicado vem de cima. E ser completamente dedicado, ser santo, só mesmo através da fé em Jesus. Quando Lutero descobriu isto, que é através de Jesus que alguém se torna completamente dedicado a Deus, caiu
um enorme peso em sua consciência. É deste peso que fala Jesus em nosso Evangelho. Quando critica os fariseus, Jesus diz que eles amarram fardos pesados e os põem nas costas dos outros, mas eles mesmos não os ajudam, nem ao menos com um dedo, a carregar estes fardos. Que fardos eram estes? Eram as regras, costumes, tradições, regimentos, estatutos. Este foi o grande problema também de Lutero no tempo dele, quando a igreja ensinava que, para agradar a Deus, era preciso fazer isto e aquilo. Por isso, Paulo diz que devemos ser completamente dedicados a Deus, e quando diz isto, é preciso entender o que ele está dizendo. Os cristãos tessalonicenses sabiam do sentido destas palavras. Paulo esteve com eles. Foi ele quem os instruiu e disse que é através da fé em Jesus, somente pela fé em Jesus, que alguém pode ser completamente dedicado a Deus. E só depois desta fé, que então acontecem as obras, os frutos, a dedicação. Estimado irmão, estimada irmã, creio que os textos bíblicos deste domingo são bem oportunos quando lembramos a Reforma Luterana e o dia de finados. Que possamos crer naquilo que Lutero creu, que é através do Senhor Jesus que temos uma vida correta perante Deus. E que possamos sempre lembrar também que através da fé um dia ressuscitaremos e teremos uma nova vida lá no céu. Por isso, que possamos, enquanto aqui estamos neste mundo, vivermos uma vida que agrada a Deus pela fé no Senhor e Salvador Jesus. Que Deus assim nos ajude sempre. Amém. Vamos orar. Gracioso e bondoso Deus, eu te agradeço pela fé que tenho em Ti, essa fé que me torna santo e dedicado a Ti, que eu possa também sempre não só falar daquilo que eu creio, mas também viver aquilo que eu creio, através do poder do Espírito Santo em minha vida. Em nome de Jesus. Amém. E hoje, 5 de novembro, é o dia do designer gráfico, dia do protético, dia do técnico agrícola e do técnico em eletrônica, dia nacional da língua portuguesa e dia da cultura e da ciência. E nesse dia fazem aniversário Dulce Bocher, Marciano Machado Borba, Liciane Petri de Souza, Vera Pinheiro dos Santos. Deixa as palavras do Salmo 89, versículo 1. Ó Senhor Deus, eu sempre cantarei a respeito do teu amor e anunciarei a tua fidelidade a todas as gerações. Recados: neste domingo, 9 horas, culto na São Paulo, e neste mesmo horário também, 9 horas, culto na Jesus Redentor. Lembramos que em todo este mês de novembro, as servas estão sendo convidadas
para as ofertas das sacolinhas. Pode escolher um culto do mês na Congregação São Paulo e trazer essa oferta, que tem destino na construção de capelas e bolsas de estudo para os alunos de teologia do Seminário Concórdia. Este é o devocional da Congregação Evangélica Luterana São Paulo de Novo Hamburgo. Sou o pastor Marcos Schmidt e desejo a você um abençoado dia na paz do Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.